Lei Magnitsky. Episódio 1. O preço da verdade. No silêncio gelado da cela, Sergei Magnitsky tenta erguer-se na cama dura de concreto. Os lençóis manchados não oferecem conforto, a luz trêmula de uma lâmpada solitária desenha sombras inquietantes nas paredes. Ele suspira com dificuldade. A voz lenta e arrastada do carcereiro ecoa no corredor. Medicamento, pensa ele, mas sabe que ninguém virá atender seu pedido. A dor lateja em seu peito há dias sem recepção de remédios. Magnitsky fecha os olhos e permite-se escapar por um instante, recria o sorriso distante da esposa Natália e a inocência dos filhos pequenos, fugindo mentalmente daquele inferno gelado. Meses antes, em uma sala iluminada por monitores brilhantes, Magnitsky investigava ativamente um esquema de fraude fiscal colossal. Como advogado tributário da Hermitage Capital, fundada pelo investidor William Browder, descobrira desvios de 230 milhões de dólares, dinheiro público desviado por autoridades russas corruptas. Enquanto folheava documentos fiscais oficiais, sentiu a adrenalina do dever cumprido. Diante da tela do computador, sussurrou para si mesmo: isso precisa parar. Ele sabia que levaria o caso à justiça, mesmo com medo, pois acreditava firmemente que expor a verdade era seu dever. Dias depois, sentado em uma fila de interrogatório, Magnitsky encara os investigadores russos. O rosto dos oficiais é frio como a noite moscovita. Um deles se aproxima e diz em russo, sem levantar a voz: estamos apenas fazendo algumas perguntas, Sr. Magnitsky. Relate sobre esses 17 milhões de dólares em impostos não pagos. Magnitsky respira fundo e, em russo firme, responde: não coletei impostos não pagos, fui eu quem encontrou a fraude. A Hermitage pagou todos os tributos. Sou advogado, não criminoso. O investigador cruza os braços, encarando-o com desdém. Seus documentos indicam outra coisa. Sua teoria de fraude não importa aqui. A verdade é que você ajudou a omitir impostos. Confesse, e talvez a pena seja menor. Magnitsky sente a garganta secar. A injustiça corrói sua alma tanto quanto as correntes frias em seus pulsos. Por dentro, ele implora: não é verdade. Não vou confessar algo que não fiz. Mas as autoridades nada escutam além do interesse de incriminar Browder e silenciar o advogado que ousou denunciá-los. Aquele dia marca o início de sua luta contra sombras poderosas. Nos meses seguintes, as paredes escuras da prisão Matroskaya Tichina testemunham a transformação de Magnitsky. O advogado, antes confiante nos tribunais de Moscou, agora sobrevive em condições subhumanas. A comida é escassa e os gritos dos outros presos são constantes. Ele desconfia de cada olhar de guarda ou companheiro de cela, mas mantém a dignidade, anota informações em um pequeno bloco de papel, contando cada respiração como se fosse sua última chance de ver a verdade prevalecer. Em suas memórias, a lembrança mais dolorosa era o olhar de esperança da esposa Natália no último encontro que tiveram. Ele recorda-se de quando tentou segurar sua mão com força durante a visita. Eu volto para casa, minha querida, prometeu ele, embora as palavras soassem tão frágeis quanto um sopro no inverno. Os filhos, ainda pequenos, acreditavam no herói que o pai era. Em silêncio, Magnitsky prometeu a si mesmo: não posso desistir por eles. Mesmo sem tratamento adequado para a pancreatite e os cálculos biliares que sofria, recusava-se a ceder. A cada recusa do carcereiro em chamar um médico, a frustração crescia. Numa tarde silenciosa, sob o frio cinzento de Moscou, Magnitsky apoiou-se no pátio gelado e sentiu sua visão turvar. Por um instante, imaginou as crianças brincando ao sol, inalando ar puro, longe dali. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto do homem que jamais pensou ser tratado como um inimigo por defender a lei. Em uma manhã fria de novembro de 2009, Yuri, um colega de cela, encontra Magnitsky desmaiado sobre um colchão rasgado. A voz de Yuri ecoa aflita: Sergei? Acorda! Sergei! Mas Sergei não responde. As lágrimas enchem os olhos de Yuri quando percebe que seu amigo, o último resistente daquela cela, sucumbiu. O sussurro da morte foi tão calmo quanto terrível. Morrer, mas por quê? Parecia murmurar Magnitsky em seus pensamentos finais. No Kremlin e na imprensa oficial, o comunicado é seco: O recluso Sergei Magnitsky faleceu de insuficiência cardíaca na prisão, afirmam as autoridades russas.
Os jornalistas repetem o termo médico, mas evitam detalhar os hematomas escondidos sob as faixas que cobrem o corpo. Natália, nos braços dos filhos pequenos, recebe a notícia em silêncio, sem acreditar. Um vazio imenso se instala em seu peito. Ela sabe, no íntimo, que não foi um simples ataque cardíaco. Documentos confidenciais do Conselho de Direitos Humanos do Kremlin, vazados discretamente depois, levantam suspeitas de espancamento. De que adianta suspeitar quando a verdade está trancada atrás de um muro que alimenta mentiras oficiais? Do outro lado do mundo, William Browder recebe um telefonema urgente de Londres. Era a notícia que ele nunca esperava. Perplexo, respira fundo e diz em voz baixa, quase inaudível: "Meu Deus, ele morreu, eles assassinaram o Sergei." Browder sente um peso esmagar seu peito. O homem que dedicou anos à Rússia, em quem confiou ao entregar todos os documentos da fraude, estava perdido. Lágrimas começam a rolar pela face do investidor antes implacável. Em sua mão trêmula, ele segura uma fotografia de Sergei sorrindo ao seu lado, ambos orgulhosos do trabalho bem feito. Levanta-se abruptamente e declara, com voz rouca de emoção: "Farei tudo o que for preciso. E vou lutar até dar um nome a essa causa." Lei Magnitsky. Nos dias que seguem, Browder percorre escritórios e corredores do Congresso dos Estados Unidos. Em cada reunião, carrega consigo a memória de Sergei, o homem que morreu lutando pela verdade. Em tom decidido, repete sua promessa: o mundo inteiro saberá quem fez isso. O nome de Magnitsky não será esquecido. Sussurros de jornalistas acompanham sua jornada, o advogado russo que se tornou um mártir da justiça. Porém, Browder sabe que a luta será longa e cheia de desafios. Está determinado a transformar sua dor em justiça, e a voz de Magnitsky, antes calada numa cela escura, tornar-se-á a luz de uma nova era de sanções. Lei Magnitsky. Episódio 2, A Guerra Invisível. Washington, 2010. O frio de Moscou já não castigava William Browder, mas a dor em seu peito seguia latente como uma brasa sob cinzas. Longe da Rússia, ele sentia-se um exilado emocional. Na solidão de seu apartamento em Londres, pendurou um retrato de Sergei Magnitsky no centro da sala. Não era uma homenagem simbólica, era um lembrete diário. O olhar honesto de seu amigo agora alimentava uma guerra invisível que Browder travaria contra um sistema corrupto e brutal. Enquanto o mundo virava a página da tragédia, Browder estava apenas começando. Seu escritório tornou-se uma trincheira. Mapas da Rússia cobriam as paredes, e nomes de oligarcas e oficiais russos apareciam rabiscados em post-its vermelhos como alvos. Pilhas de documentos, planilhas, e-mails e relatórios internos compunham o arsenal. Ele sabia que não podia vencer com armas, sua guerra seria feita com palavras, provas e uma determinação que beirava a obsessão. Eles mataram o Sergei, mas ele vai viver através dessa lei. A cada reunião com congressistas americanos, Browder trazia uma história. A de um homem inocente, morto por denunciar uma quadrilha que se apoderou do Estado russo para enriquecer às custas do povo. Falava de juízes comprados, investigadores cúmplices e bancos ocidentais que fecharam os olhos diante da lavagem de dinheiro. Em uma dessas reuniões, sentado diante do senador Benjamin Cardin, Browder não tentou impressionar com jargões jurídicos. Disse simplesmente: "Senhor senador, tudo o que Sergei fez foi cumprir seu trabalho." Ele confiava no sistema judiciário russo. Confiava na justiça. E foi morto por isso. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo leve som do ar-condicionado. Cardin inclinou-se para a frente e disse: "Isso não é só sobre a Rússia. É sobre mandar uma mensagem ao mundo: direitos humanos não podem ser pisoteados sem consequência." Nascia ali o embrião do projeto de lei que mudaria o jogo geopolítico global, o Sergei Magnitsky Rule-of Law Accountability Act. Mas nem tudo era esperança. Nos bastidores, forças invisíveis já se articulavam para detê-lo. Advogados pró-Kremlin começaram a circular nos corredores do Capitólio, tentando convencer legisladores de que a Rússia era vítima de uma campanha difamatória. Um deles, ligado a uma firma de lobby com interesses bilionários em energia, chegou a dizer: "Esse projeto vai minar as relações diplomáticas. Vocês querem criar uma nova Guerra Fria?" Enquanto isso, jornalistas russos alinhados ao Kremlin lançavam campanhas para sujar o nome de Browder. O acusavam de evasão fiscal, espionagem e até de ter causado a morte de Magnitsky.
As manchetes eram grotescas. William Browder, o verdadeiro criminoso do caso Hermitage. Magnitsky, vítima ou peça de propaganda ocidental. Mas Browder não se intimidou. Ao contrário, tornou-se ainda mais obstinado. No interior dos Estados Unidos, reuniões públicas começaram a ecoar o nome de Sergei Magnitsky. Cidadãos comuns, ativistas de direitos humanos e ONGs começaram a se mobilizar. Um cartaz simples apareceu nas ruas de Nova York. Justiça para Sergei. Justiça para todos nós. A campanha ganhou força. O senador John McCain, veterano da Guerra do Vietnã e conhecido por sua postura dura contra regimes autoritários, uniu-se a Cardin. Em um discurso inflamado no Senado, McCain declarou: "Quando permitimos que regimes matem com impunidade, negamos nossa própria identidade como nação. A Lei Magnitsky não é só uma sanção, é um recado. Se você tortura e mata inocentes, seu dinheiro não será bem-vindo aqui." Com apoio bipartidário, algo raro em tempos de polarização, o projeto avançou. Mas o Kremlin não estava disposto a aceitar calado. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin demonstrava frieza, mas sua diplomacia agia com fúria. Representantes russos ameaçaram romper acordos comerciais, pressionaram empresas americanas com negócios na Rússia e até tentaram, nos bastidores, barrar o projeto com ameaças veladas. No auge das tensões, uma reunião secreta ocorreu entre diplomatas russos e um grupo de empresários americanos. Um dos representantes de Moscou teria dito: "Se a Lei Magnitsky for aprovada, vocês perderão acesso ao nosso mercado. E, acreditem, temos muitos parceiros prontos para substituir vocês." A pressão crescia. Mas a opinião pública internacional estava do lado de Browder. Em 2012, após intensos debates, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Magnitsky Act. A lei autorizava o governo americano a congelar bens e negar vistos a indivíduos envolvidos em violações graves de direitos humanos e corrupção, inicialmente focando nos envolvidos diretamente no caso Magnitsky, mas com potencial de aplicação global. Browder, emocionado, acompanhou a votação com os olhos fixos na tela do plenário. Quando o resultado apareceu, ele abaixou a cabeça, fechou os olhos e disse: "Sergei, conseguimos." Mas ele sabia, aquela vitória era só o começo. Dias depois da aprovação, o governo russo retaliou com uma medida brutal: proibiu a adoção de crianças russas por cidadãos americanos. Centenas de famílias em processo de adoção foram devastadas. A retaliação não era apenas política, era humana. O Kremlin mostrava que, se ferido, morderia forte. Putin classificou a lei como ingerência inaceitável nos assuntos internos da Rússia. Mas a semente havia sido plantada. Em um café discreto em Bruxelas, Browder se reunia com parlamentares europeus. A ideia era simples: internacionalizar a lei. Ele sabia que uma única nação sancionando não bastaria, era preciso criar uma rede. Em uma apresentação informal, mostrou o rosto de Sergei numa tela e disse: "Esse homem acreditava que a lei era mais forte que a violência. Vamos provar que ele estava certo." E assim começava a fase seguinte da batalha: transformar a dor de uma morte solitária num movimento global por justiça. Lei Magnitsky. Episódio 3: A expansão da verdade. Londres, 2013. William Browder se acomodava numa poltrona estofada de um hotel discreto em Kensington, vestindo um terno escuro e um olhar exausto. Na mesa diante dele, repousava uma pasta de couro. Dentro, havia relatórios de inteligência, transcrições de reuniões e a minuta de uma proposta ambiciosa: transformar a Lei Magnitsky dos Estados Unidos em um modelo global. Ao seu lado, um ex-oficial europeu da Comissão de Direitos Humanos o observava em silêncio. Após alguns instantes, Browder quebrou o gelo. O Sergei morreu sozinho. Mas se conseguirmos que seu nome ecoe na União Europeia, no Canadá, na Austrália, em qualquer lugar que preze pela justiça, ele nunca terá morrido em vão. O ex-oficial apenas assentiu. Ele sabia que aquela missão não era apenas diplomática, era uma cruzada moral. O rosto da resistência. Enquanto nos Estados Unidos a lei entrava em vigor com os primeiros nomes adicionados à lista de sanções, na Rússia, o nome de Browder tornava-se sinônimo de inimigo do Estado. O Kremlin o colocou na lista vermelha da Interpol, alegando crimes financeiros. O pedido de extradição foi rejeitado pela maioria dos países, mas o aviso estava claro: Moscou queria silenciado. Em entrevista à BBC, Browder foi direto.
Eles acham que me intimidam com ameaças de prisão? Mataram meu advogado. Se não fiz nada antes disso, agora é que não vou parar. E não parou. Nos corredores da União Europeia, sua figura tornou-se constante. Parlamentares o conheciam pelo nome. Alguns o apoiavam, outros desconfiavam de suas intenções. Afinal, ele era um bilionário ocidental com interesses na Rússia, ou assim o retratava a propaganda pró-Kremlin. Mas Brauder sabia como equilibrar narrativas. Seu argumento era infalível. Sergei Magnitsky não era político, nem ativista. Era um advogado, morto por seguir a lei. A campanha deixou de ser sobre dinheiro ou influência. Era sobre justiça. Nas capitais europeias de Berlim a Bruxelas, de Estocolmo a Paris, audiências públicas, painéis e conferências foram organizadas com o nome Magnitsky no centro. Em um evento no Parlamento Europeu, Brauder apresentou uma gravação inédita da voz de Sergei, feita semanas antes de sua prisão. A fita, em russo abafado, dizia: "Eu não estou com medo da verdade. Mas temo que a verdade não seja suficiente." A sala caiu em silêncio. Alguns choraram. E algo mudou. O contra-ataque do Kremlin. A resposta da Rússia foi feroz. Agentes da FSB, o sucessor da KGB, intensificaram operações de desinformação contra Brauder. Páginas falsas surgiram nas redes sociais, vídeos documentais tentavam recontar a história como uma conspiração ocidental. E-mails de jornalistas críticos ao Kremlin foram hackeados. Até mesmo parlamentares europeus começaram a receber ameaças veladas. Mas o golpe mais ousado veio em 2016, em Nova York. Durante uma reunião da Comissão das Nações Unidas contra a Corrupção, um grupo de representantes russos pressionou países da África e da Ásia a assinarem um manifesto contra a Lei Magnitsky, chamando-a de instrumento neocolonial dos Estados Unidos. Alegavam que ela violava a soberania de nações ao sancionar indivíduos sem julgamento formal. Brauder ficou sabendo. Em entrevista à CNN, rebateu com firmeza: corrupção e tortura não são direitos soberanos. São crimes universais. Se há algo que une a humanidade, é a obrigação de proteger quem denuncia o mal. O Canadá entra na luta. Enquanto a Europa hesitava, o Canadá avançava. A ministra das Relações Exteriores, Chrystia Freeland, filha de refugiados do leste europeu, compreendia o peso histórico daquela lei. Ela se tornou uma aliada crucial. Em outubro de 2017, o Canadá aprovou sua versão da Lei Magnitsky. Aplaudido de pé na Câmara dos Comuns, Brauder chorou pela primeira vez em público desde a morte de Sergei. Após a cerimônia, Freeland o abraçou e disse: "Seu amigo agora tem um memorial permanente aqui." O impacto foi imediato. Vários nomes foram adicionados à lista canadense, incluindo oficiais russos, venezuelanos, sul-sudaneses e birmaneses. O alcance da lei tornava-se global. As sombras do caso Veselnitskaya. Mas em Washington, algo estranho se desenrolava. Um nome surgia com frequência em reuniões e e-mails interceptados: Natalia Veselnitskaya, uma advogada russa envolvida em uma reunião polêmica na Trump Tower em 2016, com membros da campanha presidencial americana. O tema da conversa: revogação da Lei Magnitsky. Brauder observava os eventos com preocupação. Aquilo ultrapassava o caso de Sergei. Agora, forças geopolíticas estavam em jogo e a Lei Magnitsky tornava-se peça estratégica de poder entre governos, interesses corporativos e campanhas políticas. Em audiência no Senado, Brauder foi chamado para testemunhar. Sentado diante da bancada, com os olhos fixos dos senadores, declarou: "A luta contra a corrupção virou uma guerra de narrativas. Mas no centro dela, há um homem que não pediu isso. Ele só queria fazer o que era certo." O estupim europeu. Em 2020, após a morte do ativista russo Alexei Navalny ser quase concretizada com envenenamento por Novichok, a Europa finalmente se moveu. A União Europeia aprovou seu próprio mecanismo de sanções inspirado na Lei Magnitsky. Embora não levasse o nome oficialmente, Brauder sabia o que aquilo significava. Em um evento simbólico em Haia, onde várias ONGs se reuniram, uma jovem ativista da Bielorrússia ergueu um cartaz escrito à mão: "Sergei, você venceu. O preço da coragem." Mas a vitória tinha um custo. Brauder não andava mais sozinho. Tinha escolta armada em vários países. Seu endereço residencial foi apagado de registros públicos. Amigos próximos relatavam ligações misteriosas, vigilância em aeroportos e ameaças anônimas.
A Interpol, pressionada por Moscou, recebeu mais de 6 pedidos para colocá-lo novamente na lista vermelha. Todos negados. Durante uma palestra em Oxford, ele finalizou sua fala com um pensamento que ecoou forte. Eles queriam que Sergei morresse no escuro. Nós o transformamos em um farol. Um homem contra um império. Uma caneta contra metralhadoras. E ele venceu. Lei Magnitsky. Episódio 4. O nome que nunca morre. Washington, 2021. O nome Sergei Magnitsky já não é apenas uma lembrança nos corredores do Congresso. Está estampado em documentos oficiais, usado como referência por juristas, ativistas e diplomatas em mais de 20 países. Na sede do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, há uma sala com uma placa discreta, Escritório de Sanções Globais. Lei Magnitsky. Lá dentro, servidores públicos analisam, todos os dias, relatórios sobre violações de direitos humanos e movimentações financeiras suspeitas ligadas a regimes autoritários. William Browder, agora com os cabelos mais grisalhos e as marcas do tempo cravadas no rosto, ainda caminha determinado por capitais do mundo. Seu laptop continua cheio de provas, dossiês, transcrições de testemunhos e cartas de famílias que perderam entes queridos para a brutalidade estatal. Em uma entrevista à rede PBS, declarou: Sergei não morreu em vão. Seu nome virou um instrumento de justiça que atravessa fronteiras. Mas ele sabia, o inimigo também evoluiu. Os rostos da nova injustiça. A Lei Magnitsky, agora globalizada, passou a ser usada para sancionar figuras de regimes autoritários na China, Arábia Saudita, Venezuela, Mianmar, Irã, entre outros. Entre os sancionados estavam generais, juízes, oligarcas e chefes de inteligência. Em 2018, a morte do jornalista Jamal Khashoggi, brutalmente assassinado dentro do consulado da Arábia Saudita na Turquia, levou à primeira aplicação direta da Lei Magnitsky em um caso fora da órbita da Rússia. Os Estados Unidos e o Canadá sancionaram 17 envolvidos, incluindo membros próximos do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A imprensa mundial noticiava: Khashoggi, a Lei Magnitsky como resposta ao silêncio do deserto. A cada novo nome sancionado, Browder sentia a força do legado de Sergei se expandir. Mas também percebia um perigo sutil, a banalização da lei. Grupos políticos tentavam usar a Magnitsky para seus próprios interesses. Empresas de lobby queriam incluir ou remover nomes da lista com base em contratos milionários. Em uma reunião com parlamentares europeus, Browder foi enfático: essa lei não é uma arma para disputas comerciais. É um memorial vivo de um homem que morreu pela verdade. Não deixem que a memória dele seja corrompida. A ameaça cibernética. Os tempos mudaram. A guerra invisível, antes feita de papel e diplomacia, agora era digital. Em 2022, os servidores da ONG Justice for Sergei, fundada por Browder, foram alvo de um ataque cibernético massivo. Milhares de documentos foram apagados. E-mails internos, trocas com autoridades, nomes de denunciantes, tudo vazado e exposto na Deep Web. Dias depois, uma mensagem anônima apareceu em fóruns russos: a verdade de vocês agora pertence a nós. Sergei já foi. Browder será o próximo. O FBI e o MI6 investigaram o caso e atribuíram o ataque a um grupo hacker ligado ao FSB russo. Nenhuma prisão foi feita. Mas Browder reforçou sua equipe de segurança e adotou um novo protocolo de proteção digital. Mesmo assim, ele não parou. Eles acham que o medo me impede. Mas o medo é o combustível de quem tem propósito. A Europa desperta. Após anos de hesitação, a União Europeia finalmente unificou sua versão da Lei Magnitsky, criando um regime de sanções permanente contra violações de direitos humanos. A versão da lei europeia foi aplicada a casos como o massacre de Rohingyas em Mianmar, a repressão a uigures em Xinjiang, China, a perseguição a opositores na Bielorrússia de Lukashenko. Em uma conferência no Parlamento Europeu em 2023, um jovem deputado disse: a geração de Sergei acreditava que a lei era a última linha de defesa. A nossa tem o dever de honrar essa fé. Na plateia, Browder ouvia com os olhos marejados. Não era mais sobre ele. Era sobre os milhares de Sergeis espalhados pelo mundo. Sobre médicos, jornalistas, professores, ativistas, trabalhadores todos mortos,
exilados ou silenciados por regimes corruptos. Os novos Magnits. A essa altura, nomes como Alexei Navalny, Maria Ressa, Raif Badavi, Narin Sotoudeh, entre outros, tornaram-se símbolos de resistência em seus países. Alguns ainda vivos, outros não. Mas todos ecoando o mesmo princípio. A verdade é inegociável. Em 2024, Brauder lançou o livro A Justiça de Sergei, onde revelou detalhes inéditos da investigação que Magnitsky fazia antes de morrer. No capítulo final, escreveu: se um nome pode assustar governos corruptos, imagine o que o mundo poderia fazer se todos decidissem não se calar. O livro virou best-seller. Mas, mais importante que as vendas, foram as cartas que Brauder começou a receber, mães da Síria, jovens da Venezuela, dissidentes cubanos e ativistas iranianos. Todos assinando com a mesma frase no final: por Sergei. Pela verdade. O legado. Em Moscou, o nome de Sergei Magnitsky continua proibido nos jornais estatais. Ele é tratado como traidor, conspirador ou simplesmente ignorado. Mas, nas ruas escuras da cidade, pequenos grafites aparecem discretamente, um nome, um retrato, uma data. Numa parede próxima ao Kremlin, em letras pretas pequenas, lê-se: Sergei vive. William Brauder, agora um símbolo global, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2025. Em sua declaração à imprensa, disse: se ganharmos, será pelo Sergei. Se não ganharmos, ele já venceu. A Lei Magnitsky, hoje adotada por mais de 35 países, continua a crescer. E com ela, cresce a ideia de que ninguém, absolutamente ninguém deve estar acima da lei. Nem presidentes, nem generais, nem banqueiros com contas secretas. E assim, mesmo nas sombras da geopolítica, onde a verdade muitas vezes é sufocada, o nome de um simples advogado russo, que acreditava que a justiça existia, segue ecoando como um lembrete incômodo e eterno. Lei Magnitsky. Episódio 5. Nomes no espelho do mundo. Brasília, 2023. O Supremo Tribunal Federal permanecia em silêncio. Do lado de fora, a Praça dos Três Poderes fervia. Gritos, cartazes, câmeras, bandeiras, rojões. Mais uma tarde em que a democracia brasileira era posta à prova. No centro das decisões mais controversas da história recente do país, um nome dominava os debates: Alexandre de Moraes. Jurista, ex-ministro da Justiça, atual ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Moraes se tornou uma figura polarizadora, reverenciado por uns, demonizado por outros. Mas o que ninguém esperava era que o nome dele fosse parar em uma lista internacional de sanções. Não qualquer lista, mas uma lista sob o guarda-chuva da Lei Magnitsky. Era o espelho da nova geopolítica, um país democrata podendo ser visto, lá fora, como autoritário. E uma lei criada para punir tiranos sendo usada contra ministros da mais alta corte de uma democracia. Um novo jogo, a Magnitsky e o Brasil. Em 2023, uma carta assinada por parlamentares dos Estados Unidos, apoiadores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, foi enviada ao Departamento de Estado americano. O documento pedia que Alexandre de Moraes fosse sancionado sob a Global Magnitsky Act por supostas violações de direitos humanos e repressão política. O ministro tem agido de maneira incompatível com os princípios democráticos, censurando vozes, prendendo opositores e interferindo em eleições, dizia um trecho da carta. O pedido gerou alvoroço. Parte da mídia brasileira tratou como mais uma ação inócua da extrema-direita internacional, enquanto outra parte acusava Moraes de autoritarismo judicial. Mas o que muitos ignoravam era o poder silencioso da Magnitsky. Ela não precisa de aprovação judicial, nem de verificação multilateral. Bastava uma assinatura do Tesouro Americano para congelar bens, cancelar vistos e tornar um nome persona não grata no mundo inteiro. Nos bastidores de Brasília, o Itamaraty entrou em ação. Não podemos permitir que a soberania nacional seja ameaçada por pressões externas, disse um diplomata brasileiro, sob anonimato. Mas já era tarde. O nome de Alexandre de Moraes havia sido mencionado oficialmente em audiências no Congresso americano. Ele agora era parte de um jogo muito maior. As sombras do espelho. O uso da Lei Magnitsky fora de seu escopo original acendeu alertas.
Acadêmicos e juristas no mundo todo passaram a debater: a sanção de autoridades de democracias pode representar um precedente perigoso? O professor britânico Edward Claymore escreveu em artigo no Foreign Affairs: a força da Magnitsky está na sua moralidade. Usá-la como ferramenta política contra adversários ideológicos pode enfraquecê-la mais do que qualquer ataque russo. Mesmo assim, a ideia ganhou força. Personalidades da política brasileira, incluindo os ministros e militares, foram citadas em listas informais circuladas por lobistas internacionais. Damares Alves, Anderson Torres, Augusto Heleno, nomes que até então só enfrentavam críticas locais, agora corriam o risco de ter contas congeladas nos Estados Unidos, Canadá ou Europa. A realidade era clara: a Lei Magnitsky havia se tornado uma arma de alcance global, e o Brasil estava na mira. Mas a pergunta permanecia: quem controla o gatilho? As engrenagens invisíveis. Nos bastidores de Washington, grupos de lobby financiaram campanhas e publicações pedindo sanções contra autoridades brasileiras. Uma organização chamada The Rule of Law Alliance, com fortes vínculos com think tanks conservadores, promoveu eventos com vídeos de protestos no Brasil, denunciando censura judicial e perseguição política. Alexandre de Moraes representa uma ameaça à liberdade de expressão, disse, em um desses eventos, o deputado republicano Chris Smith. Do outro lado, defensores da democracia brasileira viam isso como interferência indevida. O embaixador brasileiro nos Estados Unidos foi claro: aplicar a Magnitsky contra o judiciário de um país democrático abre um precedente sombrio. Hoje é o Brasil, amanhã pode ser qualquer outro. O discurso e o silêncio. Alexandre de Moraes não se manifestou publicamente sobre o caso. Nenhuma nota. Nenhuma entrevista. Nenhuma palavra. Mas dentro do STF, a tensão era palpável. Relatos indicavam que reuniões internas passaram a tratar de estratégias diplomáticas e jurídicas para se protegerem de possíveis sanções internacionais. Ministros passaram a evitar viagens aos Estados Unidos, ao menos temporariamente. Internamente, a base bolsonarista comemorava. A máscara caiu, dizia um post viral nas redes. Mas o Departamento de Estado não emitiu nenhuma sanção. Até o momento, o nome de Alexandre de Moraes não foi incluído oficialmente na lista da Global Magnitsky. A ameaça, no entanto, ainda paira. A bifurcação da justiça global. Este episódio revela um dilema fundamental do nosso tempo: como garantir justiça transnacional sem violar soberanias democráticas? A Lei Magnitsky nasceu para enfrentar oligarcas russos, ditadores africanos e cartéis da morte asiáticos. Mas hoje é usada em conflitos políticos dentro de democracias onde os conceitos de censura, repressão e perseguição são muito mais nebulosos. Será que Moraes agiu em defesa da Constituição? Ou ultrapassou os limites do poder? Será que os que o acusam realmente defendem a liberdade? Ou querem apenas vingança? Em 2025, em um seminário da ONU, uma jovem advogada brasileira citou o caso: a Lei Magnitsky pode ser luz ou sombra. Depende de quem acende a tocha. E talvez essa seja a lição do episódio: nem sempre o bem está onde achamos que está. E às vezes, os espelhos que usamos para julgar o mundo refletem mais sobre nós do que sobre os outros.